uma boa tarde, um bom dia para vocês, uma boa tarde para vocês. E vou soltar para vocês o sonho de um templo e 4 casas. Uma casa que não está em funcionamento, que é o templo em Israel, e as outras elas estão em funcionamento, né? Bora pra cá? Olha, eu sonhei que eu tava numa casa. Quando eu tava nessa casa, chegou umas pessoas de viagem, elas se organizaram. Quando elas se organizaram, elas foram fazer comida. No momento que elas foram fazer comida, elas foram cortar verdura. Eu peguei um pezinho de cebola que elas estavam cortando. Cebola em palha. E saí da casa onde eu tava, fui pra outra casa plantar. E no momento que eu saí pra plantar na outra casa, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu avistei um pedaço de um templo muito grande no céu. Um pedaço de um templo muito grande no céu. E esse pedaço ele era todo branco. O pedaço do templo era todo branco. Em cima tinha uma listra marrom, embaixo tinha uma pintura amarelo, e amarelo bem clarinho, o azul também bem, o azul claro, e um preto, né? Era uma pintura, entendeu? Só que na hora que eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu. Aí eu continuei o meu caminho, eu cheguei na frente dessa casa, eu plantei esse pezinho de cebola. Eu plantei esse pezinho de cebola lá na frente dessa casa. Essa casa ela não tinha teto, ela só tinha um portal. Só tinha um portal. E preste atenção preste atenção no que eu vou falar pra vocês da explicação desse sonho, porque é muito choro. E na frente dessa casa, que não tinha teto, tinha assim uma cacimba, né? Uma cacimba com água escura e assim um azul marinho bem escuro. E tinha a terra era bem pretinha. Eu plantei o pezinho de cebola. Na hora que eu me arribei, que eu olhei pro céu, eu avistei 3 homens descendo do céu pra terra. E eles desceram lá na frente dessa casa onde eu tava. Na hora que eles desceram lá na frente dessa casa onde eu tava, glória a Deus. Na hora que eles desceram na frente dessa casa onde eu tava, eu peguei assim, eu vou ver quem é. Quando eu vou me levantando pra me ver quem era, ele já vinha na minha direção. Ele chegou na frente dessa casa e disse assim, cadê? Aí eu peguei e disse assim, olha pra trás, tem 3 casas. E eu saí com ele pra olhar. Na hora que eu saio na primeira casa, tinha 3 casas tinha a primeira casa na frente que eu tava. Atrás dessa primeira tinha 3 casas em funcionamento. Essa primeira não tava, mas tinha outras detrás dela que tava. E eu mostrei lá a primeira casa, né? Lá dentro tinha uma mulher. Ele olhou e disse assim, não. Aí quando foi na segunda, a porta tava fechada. Ele passou logo e disse, não, desse jeito. Aí quando foi na terceira, a porta tava fechada. Eu abri a brecha pra ele da porta um pouquinho. Na hora que eu abri a brecha da porta pra ele um pouquinho, ele olhou, eu olhei, lá dentro tinha uma mulher. E ela também olhou pra nós com o rostinho de espantada, né? Como disse, eu não acredito. Aí, na hora que ela olhou, ele botou um semblante de alegria. E naquele momento ali, ele se virou pra mim e deu um sorriso. Na hora que ele deu um sorriso, eu deixei ele lá e eu fui lá pra frente da casa onde eu tinha plantado esse pezinho de cebola. Quando eu vou chegando lá, ele já vinha atrás de mim com essa mulher. Só que ela não tava mais como eu vi ela tava toda parada. Ela tava assim, como se tivesse anestesiada. E ele trazia ela na palma da mão dele. E ela não encostava no chão, não. Ele trazia ela assim, na palma da mão, assim, suspensa do chão. E ele pegou ela, colocou ela mesmo no centro dessa casa que eu tava. Ele colocou ela mesmo no centro, ela suspensa do chão. Eu pensei que ele ia levar ela naquela hora. E na hora que ele colocou ela lá, ela mesmo no meio. E ela suspensa do chão. Na hora que ele colocou ela lá, eu olhei assim pra ele, vi o rosto dele tão decidido em levar ela. E também eu olhei pra ela, também achei ela muito linda, né? Eu disse assim, eu fiquei com pena dela, eu disse assim, eu vou conversar com ele, né? Da onde ele vem, que ele vem do céu, você não viu Jesus, né? Aí eu cheguei pra ele, eu perguntei. Eu andando do lado dele, caminhando do lado dele, né? Eu cheguei pra ele, fiz essa pergunta, eu disse, da onde tu vem, tu não viu Jesus, não? Aí ele deu uma parada perto de mim, e eu olhei pro rosto dele, ele colocou um semblante, e disse, não acredito, não tá me conhecendo. Aí eu me acordei, ele não falou nada, ele parou no semblante dele, eu entendi que foi isso, entendeu? E agora eu vou explicar pra vocês. Preste atenção, esse poço de água escura bem pertinho onde eu plantei esse pé de cebola, pois então, e essa casa que eu tava na frente. Eu vou começar logo da primeira que eu tava lá. O templo vocês já sabem que é a Nova Jerusalém no céu, que tá esperando por nós. E
essas pessoas que tinham chegado de viagem, as pessoas do arrebatamento. E sobre esse pezinho de cebola, esse pezinho de cebola plantado no chão é muito choro mesmo. E sobre esse templo, que casa representa o templo, sobre essa casa lá que não tinha nada, é Israel, o templo em Israel que não está em funcionamento, aquele templo não funciona, entendeu? Tá lá o quê? Só o muro da lamentação e o portão para as pessoas entrarem, né? E botar o rostinho e pedir, fazer os pedidos. Então, e sobre as outras 3 casas que estavam em funcionamento. Primeiro é o templo católico, que ele foi rejeitado. Por causa de quê? Por causa das idolatrias. Por isso que eu prego a vocês que vocês se voltem. Foi rejeitado por causa das idolatrias. Casa representa o quê? Um templo do Senhor. Mulher representa o que dentro da casa? Mulher representa religião. Mulher dentro de uma casa representa religião. E casa, como eu falei para vocês, representa o templo do Senhor. E a outra que foi rejeitada é as 5 loucas. Não são 10 templos do Senhor, 5 não vão ser rejeitadas, por então aquela segunda casa foi o quê? O templo do Senhor que foi rejeitado por ele. São que as 5 loucas. Elas não voltam para o Senhor. Endurece o coração, deixa a vaidade de lado. A outra que foi aceita são as 5 virgens prudentes, que elas não se contaminaram com as coisas desse mundo. Elas estão o quê? Elas permanecem firmes na palavra do Senhor, entendeu? Essas são o quê? As 5 virgens prudentes, que são o quê? Aqueles templos que estão em acordo com a vontade do Senhor. Virgem por quê? Porque não se contaminou com as coisas desse mundo, entendeu? Expliquei para vocês sobre o que é o significado desse sonho. E quando eu me acordei, como eu falei pra vocês, eu me acordei e disse assim, eu não tô entendendo nada desse sonho. Me deixa eu dormir? Ele deixa eu dormir. Na hora que eu dormi foi que eu entendi esse sonho. Ele me mostrou a cabeça de uma mulher, porque eu já tinha entendido, só que eu disse assim, por que o senhor rejeitou o templo católico? O templo católico não, o templo evangélico. Porque eu também sou evangélica, eu me preocupei, né? Aí eu entendi esse sonho na parábola das 10 virgens. Por que esses templos foram rejeitados? Primeiro, por causa das idolatrias. Quebrou o mandamento que tem com o Senhor, né? Vou ler para vocês. Eu dormi um pouquinho, você me mostrou a cabeça de uma mulher maquiada. Foi o suficiente. E, ó, o rostinho dela maquiado, ele me mostrou só a cabeça. O rostinho maquiado, a boca com batom, a sobrancelha feita, os cabelos tirados. Então, se ela toda maquiada falando de maquiagem. Aí eu entendi porque que a outra casa foi rejeitada. Porque a primeira tudo muito bem, né? O templo católico quebrou uma aliança que eles tinham com o Senhor. Tá certo. Mas o tempo evangélico eu me preocupei porque eu também sou, né? Então, sai assim, meu Deus, vou entender. Aí eu entendi. Na parábola de quê? Na parábola das 10 virgens. Vou ler só ela pra vocês agora. E vou falar porque que elas foram rejeitadas nas Santas Escrituras. Por que foi rejeitado? Por que foi rejeitado? Tá aqui, eu vou ler pra vocês, ó. Por que os templos foi rejeitado? Primeiro,
São o quê? 10 templos do Senhor. O templo católico você já sabe que foi rejeitado por causa das idolatrias, né? Porque quebraram uma aliança que eu vou ler pra vocês, ó. Primeiro eu vou ler sobre o quê? Sobre o outro templo, o segundo templo que foi rejeitado, ó. E 5 delas era prudente, e 5 louca. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, por isso que o Senhor me mostrou a cabeça da mulher toda maquiada. Então, desse jeito o templo. Então, não vão ser levados por causa de quê? Por causa disso. Mas se vocês se arrependerem e se voltarem, pode ter certeza, né? Que o Senhor perdoa. Por que que as 5 virgens foram aceitas? Porque elas estão de acordo com as Santas Escrituras. De cada templo, aquelas pessoas que estão fazendo a vontade do Senhor, de cada templo, é 10 templos. Se tiver, em cada templo tiver 2, 3 pessoas, o Senhor vai tirando. Aí para poder completar as 5 virgens prudentes, entendeu? De cada templo vai ser levado 4, 5 pessoas, porque estão de acordo com a vontade. As que não estão, vão ser as virgens loucas que vão ser deixadas para trás, porque não gostavam de obedecer. O templo católico, por que ele foi rejeitado? Está aqui escrito nessas escrituras, Osés. Porque eles não adoram o Senhor, eles adoram a ídolo. Por isso que o primeiro templo foi rejeitado. O Senhor disse assim, não. Ó, põe a trombeta à tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, ó, deixa eu continuar. Eu leio Oséias 8, versículo 1 e versículo 4, agora para vocês entenderem que é esse templo. Ó. E a Babilônia, nas Santas Escrituras, é o templo católico. E eles fizeram rei, mas não por mim. Então, eles fizeram o quê? Colocaram papa lá, mas não por autorização do Senhor, né? Por autorização do meu noivo. Constituíram príncipe, mas eu não soube. Então, colocaram padre, né? Padre. Também não comunicaram o Senhor. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para ser destruído. Por isso que o Senhor rejeitou. O Senhor rejeitou e vai vir com fúria sobre esse templo. Ainda bem que esse tempo é bem pouquinho, né? Para as pessoas suportarem. Pronto, encerrei para vocês sobre esse quê? Sobre o templo católico, a primeira casa que foi rejeitada. A primeira que eu estava plantando esse pé de cebola é o templo de Israel, que ele não está em funcionamento, né? E outra coisa, por que que esse templo foi rejeitado, o templo católico? Por quê? Porque não se curva perante o Senhor, se curva perante ídolo. Ó, vinde, adoremos nós e prostemos nós os joelhos diante do Senhor que nos criou. O templo católico não faz isso. Por isso que foi rejeitado na minha visão, né? A visão que o meu noivo me concedeu. Ó. Agora eu vou para o que? Para o templo. Então, o Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. Eu vou para o templo. Porque vou ler para vocês por que esse templo foi rejeitado. Ó. A segunda casa. Depois Jeel veio a Jerel. O que ouvindo depois Jeel é o profeta. Veio a Jerel. Jerel é a cidade onde Jezabel morava. O que ouvindo Jezabel pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Você está vendo? É o que tá. O Senhor me mostrou o templo evangélico, ele todo corrompido com vaidade, que ele me mostrou a cabeça de uma mulher, desse jeito tá o templo do Senhor. Agora eu vou ler sobre o que? Jó. Essas pessoas que têm vaidade, como o Senhor me mostrou, olha o que está escrito, ó. Jó 15 e o versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. O Senhor deixou que, se vocês ficarem com essa vaidade,
O que vocês vão herdar é a vaidade. Não é o reino do céu. Renuncia, renuncia. Quer salvação? Renuncia. A noiva do Senhor está perante vocês, chamando vocês ao arrependimento. Oh. Diz ainda mais o Senhor. Isso aqui o Senhor vai falar. Isso aqui é no dia do arrebatamento. Olha o que o Senhor vai fazer com as filhas de Sião. As irmãs que estão dentro da congregação, pisando em cima da palavra do Senhor. A palavra do meu noivo é um mandamento. É ordenança que a gente tem que acatar aqui na terra. Ó. Diz ainda mais o Senhor. Portanto, as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes. E quando andam caminhando efetuadamente, fazendo um talita com os seus pés. Olhares imprudentes é o olhar da Jezabel, todo pintado, o rostinho, né? E quando caminha, E quando andam caminhando efetuadamente, fazendo talita com seus pés, é o salto alto. Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberta a sua nudez. Continuando. Naquele dia tirará o Senhor os adornos dos pés. O Senhor vai tirar o salto alto. Por isso que eu aconselho a vocês, a noiva do Senhor, aconselho a vocês, tira vocês o salto alto. Renuncia tudo por amor ao meu noivo e também por amor ao que ele fez por nós na cruz do Calvário. As toucas, os cabelos tirados. E adorno em forma de lua. É a maquiagem no rosto, como o Senhor me mostrou. E como está escrito, as irmãs colocam um pozinho no rosto, parece uma lua. Os pendentes, as manias e os vestidos resplandecentes. Os diademas, os enfeites dos braços, as caixinhas, os véus, as caixinhas de perfume, os brincos. A igreja do Senhor, as irmãs estão tudo com brinco. Tem que tirar. A noiva do Senhor está pedindo que vocês tirem isso de cima de vocês. Entendeu? Para que o Senhor não venha tirar isso de cima de vocês. Os anéis, as joias, pendente do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os charles e as bolsas. As minhas bolsas já rebolei tudo, né? Os espelhos, o linho finíssimo, os tombantes e os véus. Agora a sentença, ó. E será que em lugar de penteado haverá mau cheiro? Por cinto uma corda. Muitas irmãs usam cinto dentro da casa do Senhor. Muitas irmãs usam cinto dentro da casa do meu noivo. E aqui o Senhor está dizendo que vai tirar. Em lugar de penteado dos cabelos, calvície. Em lugar de vestes luxuosas, panos de saco. E queimadura em lugar de formosura. As pessoas estão sendo queimadas, estão pagando o que está devendo. Por quê? Por desobediência. Porque conheceu a palavra do Senhor, mas preferiu desobedecer. Ó, encerrei para vocês. Sobre as vestes, o Senhor disse aqui, em lugar de vestes luxuosas, panos de saco. Então, nem roupas luxuosas a gente pode usar, entendeu? Por quê? Porque o Senhor disse que vai tirar. Qual foi os versículos? Ele foi Isaías 3, Isaías 3. Deixa eu ver se é Isaías 3 mesmo. É Isaías 3. Isaías 3, e o versículo 16 e 17, eu li até o versículo 24 para vocês. Porque até sobre nós se vestirmos, o Senhor fala. Vou procurar aqui para soltar para vocês. A noiva do Senhor
Está chamando vocês o arrependimento para que vocês se voltem para o Senhor. Vocês não endureçam o coração perante a Ele. Não topou. E outra coisa, ainda vou ler mais. Ó. Que do mesmo modo as mulheres se atravém em traje honesto, com pudor e com modesta, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Por isso que o Senhor disse que vai tirar os vestidos preciosos de cima, vai tirar os vestidos luxuosos e vai colocar pano de saco, porque o Senhor não nos ordenou nós usar isso, entendeu? Tá aqui escrito, ó. Ou vestidos preciosos. Mas como convém a mulher que faz profissão de servir a Deus com boas obras. Agora bora para a parte de mais outra aqui também sobre o que? Sobre a vaidade. Tá aqui, já tá em cima. Para vocês verem que Deus não olha para nossa aparência. Para de fazer isso. Deixa a vaidade de lado, que o Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. Deixa isso de lado. Isso vai empatar de tu ganhar a tua salvação. As unhas pintadas, salto alto. Mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Nós só somos preciosos diante de Deus se nós for um espírito manso e quieto. Espírito manso por quê? Porque aquieta as ordenanças do Senhor. E não se incomodar com a nossa aparência aqui. O nosso incorruptível, que fala o versículo. Deixa eu continuar. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estava sujeita aos seus próprios maridos. Então, nós se faz a vontade do Senhor quando nós se sujeita à palavra do Senhor. Vocês entenderam, né? Agora eu vou encerrar para vocês. Eu já soltei os sonhos, soltei as Santas Escrituras, do jeito que é para ser, porque eu tenho um compromisso com o meu amado da minha alma, o Deus de Israel, que é o meu noivo, o Iau. O Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Então, para que vocês se voltem para o Senhor, entendeu? Enquanto ainda há chance, enquanto ainda há oportunidade. O Senhor está vindo, o Senhor está voltando. E o Senhor pede que a igreja dele se saia do caminho largo e se volte para o caminho estreito. Cristo é o caminho, Cristo é o caminho, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deixa eu ler para vocês. Para encerrar, muitas pessoas que são evangélicas estão dentro da casa do Senhor, mas não se saiu do caminho largo. Você se sai do caminho largo, se volta para o caminho estreito. Jesus é o caminho. Em João ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Agora que em Mateus 7, ele está falando o quê? Ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitas pessoas estão na casa do Senhor e o inimigo está só esperando o momento certo para ser tragado, para tragar se vocês não renunciar. O Senhor não quer que vocês vá para tal canto, mas para isso vocês também precisam reconhecer que vocês precisam nascer de novo. O meu noivo fala que vocês têm que renascer de novo. É impossível vocês herdar o reino do céu se vocês não nascerem. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos há que encontram. O Senhor diz que poucas pessoas encontram o caminho do céu. Por quê? Porque o Senhor diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz cada dia e siga-me. É isso. O evangelho, desde Gênesis até Apocalipse, ele é renúncia. Renunciar às idolatrias, renunciar à vaidade, renunciar ao eu. Então, e voltar a ser o quê? Como um cordeiro. Entendeu? Nós somos ovelha? Pois então, nós temos que ser ovelha.
Nós temos que ser o sal da terra. Nós temos que ser o sal da terra. O sal da terra, ele é diferente. Entendeu? Se o sal não presta mais para salgar, para nada ele presta mais. Vai prestar para ser pisado pelo homem. Após o arrebatamento, vão dizer: por que que ficou? Não era crente, não só vivia na igreja, cultuando, cantando ao Senhor. Por que que ficou? Por causa do que eu acabei de ler para vocês. Eu li para vocês. Tá pisando em cima. Por isso que foram deixados. E vai servir o quê? Para ser pisado pelos homens. E os homens vão pisar mesmo, machucar mesmo. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês, a noiva do Senhor está perante a vocês, chamando vocês o arrependimento. Arrepende-te de volta para o caminho. O caminho é o caminho estreito, não é o caminho largo. O caminho estreito é caminho de renúncia. A Bíblia, o caminho estreito, o caminho que Cristo caminhou, é o caminho de renúncia. A gente tem que renunciar à vaidade, a gente tem que renunciar às vestes, a gente tem que renunciar de não querer perdoar os irmãos, a gente tem que renunciar de não ter mágoa de ninguém. Renunciar não pode ter mágoa de ninguém, ressentimento de ninguém. Muito pelo contrário. Tá na Bíblia? Não tá na Bíblia, embora que tá na Bíblia, tá escrito, entendeu? Mas se as pessoas querem por si colocar, não pode. Acima de nós tá o quê? Tá o meu noivo. Acima de todos nós tá o meu noivo. Ele reina sobre toda a terra, entendeu? E a gente precisa fazer a vontade do nosso... Precisa fazer a vontade do nosso Senhor, que é o meu noivo, o meu Salvador. Entendeu? A noiva do Senhor está perante você, chamando vocês ao arrependimento. Já soltei os sonhos, já soltei as Santas Escrituras para vocês. E boa segunda-feira, né? Bom feriado para vocês. E que vocês se voltem para o Senhor. Volte para o Senhor, porque após o carnaval, vai vir algo terrível para a terra, vai ser aberto o primeiro ai. O primeiro ai é uma sentença, é um juízo de Deus sobre a terra, é um juízo do meu noivo sobre a terra. E o Senhor vai vir buscar o que? A noiva dele e os seus convidados. A parábola das boldas do cordeiro está falando sobre isso. Deixa eu ler só um textinho para vocês, que é para não ter incredulidade. Ó. Vou ler só o que? A parábola das bodas do cordeiro. 22. Essa parábola é a 22. E o versículo. Vou ler versículo 11. Vou ler o versículo 10. Começando o versículo 10. Depois eu vou marcar aqui para ficar mais melhor para me soltar para vocês, ó. E o servo saiu pelo caminho, ajuntando todo o quanto encontrava, tanto os maus como os bons. Isso aqui é no dia do arrebatamento. O Senhor vai juntar tanto os maus como os bons e vão ser separados, um para o lado direito, outro para o lado esquerdo. Cuidado. Ó, a noiva do Senhor está pedindo que você se reconcilie com o Senhor, com o meu noivo, né? O meu Salvador. Ó. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando veste nupcial. Você está vendo como tem o que? O casamento, e tem os convidados do meu Senhor, e tem o que? A noiva do Senhor está perante vocês, chamando vocês o arrependimento. Tá eu e o Espírito Santo, que é o meu noivo consolador. Ó. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com veste nupcial. Veste nupcial de quê? É de casamento. Pois então. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Então, muitas pessoas vão chegar lá no céu com a roupa toda só piscada de sangue, comeu do corpo, bebeu do sangue indignamente. Tem que se arrepender, tem que sair do caminho largo e voltar para o caminho estreito. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pé e mão, levai e o lançai nas trevas exterior, ali haverá pranto e ranger de dente.
Você está vendo? É isso que vai acontecer no dia de quê? No dia do arrebatamento. O Senhor está chamando, ó. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque poucas pessoas que fazem a vontade do Senhor aqui na face da terra. Acorda, povo, acorda, começa a fazer a vontade do Senhor, para que tu seja um dos tais, que seja participante da ceia. Então, essa aqui foi a parábola que eu soltei para vocês, das boldas do cordeiro. Então, bolda, o que é? O casamento do Senhor, nós vamos casar agora, entendeu? No dia do arrebatamento, o meu noivo vem me buscar. Glória a Deus, estarei com o meu amado da minha alma para todo sempre. Eu nunca mais herdarei nem o pé do lado dele, né? Glória a Deus. E é o que eu tenho para soltar para vocês, né? Povo evangélico, renuncia à vaidade. Renuncia para que vocês entrem no reino do céu. E o povo católico, a noiva do Senhor está perante vocês, pedindo que vocês renunciem à idolatria, à vaidade também, que vocês se voltem para Ele. Por causa disso, o templo de vocês vão ser todo deixado, porque vocês não querem se voltar para o Senhor. O templo evangélico vai ser levado. Os que estavam de acordo com a vontade de Deus, os que não estavam, vão ser deixados para trás, entendeu? Então, por isso que eu aviso vocês, vigiai o caminho de vocês perante o Senhor. A noiva do Senhor está perante vocês, chamando vocês ao arrependimento. O Senhor disse que a vinda dele será igual no tempo do dilúvio. No tempo do dilúvio, o que foi que aconteceu? Primeiro tinha Noé pregando, chamando o povo ao arrependimento. Do mesmo jeito está eu. Do mesmo jeito está a noiva do Senhor, chamando o povo católico, o povo evangélico ao arrependimento. Para que vocês se voltem para o meu Senhor, entendeu? Obrigada por vocês assistir o vídeo. Curte, comente, compartilhe, espalhe a palavra do Senhor. Ainda há chance, ainda há oportunidade. Procura um tempo evangélico e aceita o sacrifício que Cristo fez por ti lá na cruz do Calvário. Não perde tempo. Para que não saia dessa terra com falha. Sem chance de oportunidade mais de jeito nenhum. Porque vai ser uma vida para sempre. Fui. Ó, uma vida para sempre. Ou em tormento eterno. Como eu acabei de ler esse versículo para vocês. Ou em tormento eterno. Ou então vai viver em glória eterna com o Senhor. Né? Que é com o meu noivo. Obrigada por vocês assistirem. Fui.